Ok, Eugênio. Ok. Alguém gostaria de fazer a prece final? Então eu vou fazer. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo dessa obra belíssima do livro Libertação, né? Pertence à coletânea de, da vida no mundo espiritual, trazida para nós através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Hoje iremos receber o nosso irmão Leandro Loubach, tarefeiro da nossa casa, que irá apresentar o capítulo 6. Na harmonização está Jane, na prece inicial está Eugênio, e eu encerrarei o estudo. Nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo que Leandro trouxe para dividir conosco e pedir para que aqueles que não irão participar da tarefa, que mantenham os microfones fechados para que não possa atrapalhar o raciocínio do nosso irmão. Jane, é com você, meu irmão. Bom, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, é a lição 105. Não deis a teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, de ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Muita paz a todos. Graças a Deus. Vamos orar. Pai de altíssima bondade, Mestre Jesus, querido amigo e companheiro de todas as horas, espiritualidade bendita que inspira e orienta os nossos estudos e a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando essa obra que tanto conhecimento tem nos trazido e tantas reflexões tem provocado a cada um de nós. Que hoje possamos absorver aquilo que for de mais próprio nosso momento de desenvolvimento evolutivo. Que nosso irmão Leandro fará uso da palavra, fazendo seus estudos, possa ter a palavra certa, com a devida inspiração daqueles que o assistem, e que ela chegue a cada um de nós conforme nossa necessidade. E assim, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite, dando graças a Deus, Senhor, que assim seja. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Jane. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje iremos estudar o capítulo 6, intitulado Observações e Novidade. Será apresentado pelo nosso querido irmão Leandro Lobac, da nossa casa, Associação Espírita Fraternal. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo estar conosco mais uma vez e a palavra é sua. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Vamos lá. Esse capítulo 6 é um capítulo curtinho, pequeno, em comparação ao que o André Luiz costuma escrever. E é pequeno de extensão. E eu acho que de conteúdo, ele é um conteúdo muito sucinto. Ele é quase que literalmente o título do capítulo, porque ele fala observações e novidades, mas eu muito pretensiosamente substituiria para observação e novidade. São duas informações que tem no capítulo. E por esse motivo, e levando em consideração que essa é a última aula que a gente faz esse ano também desse livro, eu optei para a gente fazer um formato, geralmente é o que eu faço mesmo,
mas para que a gente possa ter bastante troca acerca desses dois temas, né, desses dois pontos, desses dois assuntos que são levados. Então, todo mundo que leu o capítulo, que já separou as suas anotações, já vai buscando aí, já vai formando na ideia o que vocês gostariam de comentar, porque a gente vai ter aí uma hora, 50 e tantos minutos, para que a gente possa fazer essa troca. Esse momento a gente vai usar para isso, sim, para a gente poder trocar. Não preparei a aula, eu trouxe mesmo para a gente poder dialogar nesse espaço. E dito isso, a gente então faz uma coisa de cada vez. Primeiro a observação, depois a novidade. Essa observação eu achei muito, muito perspicaz do mentor de observar essa observação. Porque, e aí eu quero voltar um pouquinho, quero fazer um pouco do histórico, né? Então, hoje, eu esqueci de comentar, eu estou com um fone Bluetooth, então, se por acaso cortar ou ficar muito baixo, vocês me sinalizem que a gente troca, tá? Hoje, nós estamos, hoje, 6 de dezembro de 2024, nas vésperas aí do Ano Novo, nessa sala de estudo online, em um trabalho vinculado a uma casa espírita. O movimento espírita ele surge ali no finalzinho do século XVIII, no século XIX, 1857, e ele é a terceira revelação. Ele é aquilo que havia sido prometido por Jesus há quase 2000 anos atrás. Jesus, ao finalizar a sua encarnação, né, a sua missão, ele nos promete que ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai nos enviar um Consolador que ficará conosco para sempre, diferente da sua presença física, que não poderia ficar. Então, por isso que a gente fala que a terceira revelação é o Consolador prometido por Jesus. E aí, naturalmente, se ele é a terceira, anteriormente a ele houveram duas revelações. E a segunda é o próprio Jesus. E quando a gente volta naquilo que Jesus falava há 2000 anos atrás, a gente tem dois tipos de texto sobre a vida e os ensinos do Cristo que foram compilados na época, ou mais ou menos ali na época. A gente tem os evangelhos, né? Então, existem vários evangélicos, aqueles que são canônicos e aqueles que não são canônicos, mas todos eles basicamente se detêm sobre a trajetória do mestre, a sua infância ali, o meio a gente não tem tantas informações, e até os últimos 3 anos ali, que é o momento em que ele tem seu messianato, né, em que ele prega, em que ele reúne os seus discípulos e que ele é eventualmente martirizado. A gente tem esse compilado de ensinamentos que não foram escritos pelo próprio Cristo, foram escritos pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, e a maioria dos evangelhos com fontes terceiras, né? E a gente tem também, compõe o Novo Testamento, né? Também compõe os escritos, as epístolas. As epístolas, elas são diferentes dos evangelhos, porque as epístolas, elas são posteriores, né? Então, se os evangelhos eles se detêm até a crucificação e o momento imediatamente depois, as epístolas elas são após o início do cristianismo primitivo, se a gente poderia dizer dessa forma. Então, logo que Paulo começa a pregar, logo que Pedro começa a fundar igrejas, grupos de estudo, há a necessidade de se reforçar aquilo que foi uma vez ensinado, uma vez introduzido, né? Então, Paulo ia a uma região, juntava um grupo, convertia um grupo, fundava uma igreja. Eventualmente, aquela igreja precisava que aquele grupo de estudo precisava que os seus valores fossem reforçados, né? Há 2000 anos atrás, valores que para a gente são muito intrínsecos na nossa cultura, na nossa sociedade, na época eram novidades. Então, a ideia do Deus único, todas as ideias que para a gente hoje são culturais, tanto culturais quanto de fé, quanto de opção, de religião, naquela época eram todas novidades. Era a primeira vez que aquela sociedade via aquilo. E por que eu estou falando tudo isso? Eu queria colocar em perspectiva a seguinte ideia. Há 2000 anos atrás, quando a gente lê uma epístola, a gente percebe que Paulo, ou outro autor, ele falava com uma comunidade recém-convertida ao cristianismo. Com um cristianismo que ele nem existia. É algo que ainda estava se criando. Hoje em dia, a gente lê uma epístola e a gente consegue se colocar nesse lugar, daquelas pessoas que estavam lá 2000 anos atrás. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Ele fala que ele não poderia dizer tudo o que ele tinha para dizer, porque aquelas pessoas se comportavam como se fossem do mundo, porque tinham brigas, porque tinham desentendimentos, porque tinham desavenças, e esse comportamento é o comportamento característico de quem é do mundo, não de quem tem a perspectiva de uma vida maior, de uma vida que é além da vida material. Se a gente lê isso, que foi dito a uma comunidade há 2000 anos atrás, e a gente não se identifica com isso, a gente não está lendo direito. Porque esse conhecimento, essa ideia, essa perspectiva, para aqueles que estavam lá atrás, ainda precisa ser reforçado para a gente hoje. E a observação que Rubio faz a André Luiz neste capítulo é esse reforçamento, é esse reforço. Porque o que ele vai falar, basicamente, depois até eu volto para o texto, mas eu tive que reiniciar meu computador, então perdi minhas marcações. O que ele fala, basicamente, é que aquela reunião de espíritos desencarnados ou emancipados do corpo, que falavam sobre as miudezas da vida material, são os espíritos que vivem como se fossem seres materiais. São espíritos que vivem como se fossem daquele mundo. E se eles vivem como se fossem daquele mundo, como é que Paulo ou qualquer outro poderia falar como ele fala com aqueles que são iguais a ele? Como ele fala com aqueles que têm a real perspectiva da nossa existência? E o que eu acho que para a gente ele ressoa tanto? O Cristo, há 2000 anos, ele dava um novo paradigma para a sociedade. Ele falava, mesmo sendo a segunda revelação, mesmo tendo o trabalho anterior de Moisés, de preparar o caminho, de alinhar algumas expectativas, de trazer alguns ensinamentos que só vão ser desdobrados com a vinda do Cristo, ainda assim ele trazia uma série de novidades. Ele trazia uma série de conceitos que até então não eram abordados. Então, você falar para aquela sociedade da época, por exemplo, que apedrejar alguém em praça pública de repente não era tão legal, de repente não era tão interessante, de repente ele seria o tipo de julgamento restrito somente àquele que não pudesse ser também julgado, para aquela sociedade na época já era uma novidade. Para a gente, hoje em dia, embora o apedrejamento ainda aconteça, de certa forma, embora a gente hoje ainda veja situações de linchamento, hoje a gente já se escandaliza com isso. A ideia de que o Estado, a política e a religião seriam coisas de diferentes, de certa forma, Jesus introduz, quando ele fala dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que para aquela sociedade era uma novidade. Só que e aí tem coisas que para a gente ficam naturais, ficam culturais, ficam absorvidos na nossa sociedade, e tem coisas que a gente ainda está caminhando. E essa observação desse capítulo é uma dessas coisas. Deixa a gente ir para o texto, porque senão a gente fica nessa linha de pensamento e vai todo mundo ficar voando, né? Então vamos lá. Ele fala aqui logo no início, eu vou direto para a instrução do Gúbio. Ele começa falando assim: dirigi-me a Gúbio buscando-lhe oportuno esclarecimento. Ele vai nos dizer o seguinte, esse orientador: não mediste ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam meus raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele e à maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores. Medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem,
que temerária concepção a de um paraíso fácil. Então, muito fortuito a observação que o Google faz. Se a gente vive, nós, enquanto seres encarnados, enquanto espíritos ainda na caminhada, não necessariamente cada um, mas se a gente vive enquanto a gente está encarnado, que é uma fração da nossa existência, como seres imortais, como seres infinitos da criação, a gente vive como se tivesse encarnado. Uma vez que a gente esteja, mesmo que semi-liberto da matéria, o nosso comportamento ainda será um comportamento de alguém encarnado. Se a gente dorme e acorda e se planeja e sonha e vive como se a nossa existência fosse isso aqui, como se a gente tivesse resumido a nossa história, aquilo que a gente se lembra da nossa história. Então, uma vez que eu esteja semi-liberto, uma vez que eu esteja mais solto, mas ainda não completamente solto, eu vou viver e repetir como se eu também estivesse encarnado. Então, é claro que se eu dormir, se eu sonhar, eu vou pensar sobre o meu dia seguinte, eu vou pensar sobre a minha trama de vingança, eu vou pensar sobre aquele ou aquele outro problema, sobre aquela ou aquela outra pessoa que eu magoei, ou que eu não perdoei, ou que magoou, ou que não me perdoou, quem está me devendo. Esse é o reflexo natural, porque a nossa existência, nós lidamos com a nossa existência dessa forma. E aí é claro que se a gente faz dessa forma, a gente não vai se desdobrar e vai subir para o nosso lar, e vai lá ter uma conversa com o André Luiz, ou vai para um centro de caridade, ou vai para um local de estudo, porque a gente não está nesta vibração. E a gente não pode estar no local onde a gente não se sintonize, onde a gente não pertence, onde eu não procuro estar. A gente vive como se a gente fosse morrer nessa existência e fosse acabar. E sobre isso, eu falei demais, eu quero ouvir isso de vocês. E aí, tem uma outra história, essa história eu não vou comentar, vou deixar também para quem quiser trazer esse exemplo que tem logo depois, que é um exemplo muito ilustrativo, quem quiser trazer também pode comentar. Então, o espaço agora está aberto para a gente poder trocar, tá? Um de cada vez. Igual quando a gente chama o pessoal da mocidade para fazer prece, a gente tem que falar assim, um de cada vez, porque senão todo mundo quer fazer prece ao mesmo tempo, né? Mais ou menos como aconteceu agora. Mas você pega a gente desprevenida, né? Você tinha que ter, então, Tem que ser na avisado que a gente surpresa. que É teste de é surpresa. surpresa. Eu anotei aqui na fala dele logo em seguida, né? Quando ele faz a comparação com a árvore, né? Ele diz que na árvore temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital, com vista aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Ou seja, né, que Deus dá as oportunidades e as sementes, mas cada um de nós cultiva essas sementes de acordo com aquilo que lhe é próprio, né? Então, como você falou anteriormente, se nós não cultivamos a vida de uma maneira em que possamos estar verticalmente conectado com a espiritualidade superior, né? Se nosso cultivo está estritamente ligado à horizontalidade da vida material, quando a gente se desdobra pelo sono, a gente vai para esses ambientes, como está sendo descrito aqui, né?
os ambientes ainda que é toda materialidade e no qual, no decorrer do capítulo, a gente vê até aquele encontro, né, que é a observação do André Luiz, daquele espírito plantando a semente da discórdia num outro espírito encarnado, né? O espírito desencarnado plantando a semente da misericórdia da discórdia no espírito encarnado. Para quê? Para que a discórdia reine, porque se essa semente acontece no mundo espiritual, ela é plantada no mundo espiritual, mas ela germina no mundo da matéria, né? E se a gente não faz esse esforço, nós encarnados, enquanto estamos acordados e dominando nossas emoções, nossos pensamentos, nossos gostos, se a gente não faz esse esforço de verticalizar nossas ações à procura da inspiração do mundo espiritual para nos melhorarmos, né? Quando a gente está desprotegido, né? Quando a gente se desdobra do corpo físico, a gente se encaminha para aquilo que é o próprio, que é próprio da nossa natureza ainda, material, né? Então, eu tinha A separado. vida. Ah, pode. Não, eu tinha separado esse texto, esse trechinho que eu achei interessante, essa comparação que ele fala da árvore, que ele faz Helena, em outros pontos também. o que Helena, ela aborda bem, né? André Luiz vai falar sobre isso lá no Mundo Maior, né? Naquele capítulo, a casa mental, né? Desses três planos que o ser humano vive, né? Que ele vai tratar do presente, do passado e do futuro, né? É, E que nós não costumamos, mesmo sendo espírita, e ouvindo os estudos na casa espírita, participando dele, disso aí que Google coloca, né? Que nós, com nossa mente, estamos diariamente criando, né? Estamos fazendo essa projeção em três planos e sim, que, de qualquer maneira, vai interferir, de qualquer maneira, aonde quer que nós vamos estar, né? é. Então, você Aqui vê ele que fala, né? Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela, né? fazemos dela. Se a gente permanece nessa vida presente, ligados a hábitos passados, né? É aí que a gente vai estar construindo, né? Por Sim, isso que André Luiz fala nessa terceiro andar, que é o andar das noções superiores, né? Que é a verticalidade, né? Esse livro eu acho surpreendente, porque, primeiro, que é difícil de entender por Tá conta dando da para ouvir. O linguagem. seu som está ruim, ô, Fábio. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Não estamos te ouvindo direito, querido. Só um minuto. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. sim, Agora sim. Sim, então, esse livro é surpreendente, porque apesar de ter uma linguagem rebuscada, de difícil entendimento, mas, por outro lado, a verdade que traz ecoa dentro da gente como uma coisa tão sólida, tão, digamos assim, próxima da gente, porque a gente não tem como não enxergar em tudo que acontece nessa cidade plasmada, ou nessa cidade onde as pessoas conseguem desdobrar ainda, trazendo todas as mazelas, sem se dar conta de que ali já é uma parte nossa que já não tem mais essa proximidade com a crosta terrestre, mas mesmo assim ela está em esse sentimento ou essa últimas memórias de vidas passadas, ela ainda não conseguiu desgrudar. Tanto é que acho que o Leandro não abordou isso, mas parece que ele consegue ouvir conversas paralelas na célula. Acho que o Eloy e o André Luiz, e traz para dentro de si aquelas conversas que ele está ouvindo como uma reflexão. Como, por exemplo, tem uma encarnada que está desdobrada e está conversando com uma outra pessoa que já tá já há mais tempo, né, nessa cidade, e que é interessante, porque
parece que todo esse ambiente que é mantido através dessas energias um pouco mais densas, isso alimenta toda aquela horda de consciências extrafísicas que depende de dissolver essas energias um pouco mais densas para a própria subsistência do próprio lugar dessa cidade extrafísica, né? E aí, quando ela percebe que já começa a mudar um pouco o padrão, né, de pensamento, porque acho que um esposo dela começa a orar ou sintonizar num outro tipo de frequência um pouco mais sutil. Não, 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 não. Você não pode, entendeu, esmorecer. Você tem que continuar vigilante para que o processo de hipnotismo continue, entendeu? Porque quando você consegue esse processo de hipnotismo através, sei lá, muitas coisas isso acontece, né? Por exemplo, modismo, por exemplo. Você, quando entra no modismo e não consegue refletir, e não consegue, quer dizer, pega a sua consciência e coloca lá dentro de um estado de dormência, você fica à mercê das tendências, sem refletir e sem ter consciência da própria existência no próprio momento, porque você está adormecido. E essa invigilância, isso parece ser, isso ele nos coloca, ser combustível fundamental para que esse tipo de ambiente permaneça a exercer, entendeu? Influências muito, muito, muito próximas das pessoas que estão um pouco em sintonia um pouco mais baixa. E não consegue, entendeu? Tirar as nuvens para que as pessoas consigam enxergar, pelo menos, que tem, além das nuvens escuras, tem um céu azul. E a gente fica preso, né, nessa consciência de que pô, tudo tá nublado, tudo está escuro, tudo está tempestuoso. E, na verdade, entendeu? A realidade está bem acima de nós. É só, entendeu? Ter um pouquinho de vento para poder abrir essa camada para a gente conseguir enxergar um céu um pouco mais tal. E eles se Esse, alimentam desse tipo de mentalidade, né? esse exemplo é muito, muito interessante o que ele traz, porque a postura que o espírito desencarnado tem em reafirmar nela o propósito de perseguir esse objetivo é exato o mesmo discurso que a gente teria, por exemplo, no processo de atendimento fraterno. Então, você não pode desistir, o processo que você está fazendo é fundamental para a gente ter sucesso, para você ter o sucesso, para ele se sentir melhor. O processo de indução é exatamente o mesmo, é uma subversão do que a gente faz dentro de um atendimento fraterno, dentro de uma conversa, dentro de um acolhimento de um amigo em dificuldade, mas com o objetivo que você mesmo observou, com o objetivo de manter aquela estrutura. E isso é completamente natural, porque do lado contrário, a gente poderia dizer dessa forma, a gente também precisa manter o nosso padrão vibratório para poder manter a consistência do trabalho dentro da casa espírita. Então, se a gente entra num trabalho, numa tarefa, num objetivo, já com a ideia de que aquilo não vai dar certo, de que a gente está sozinho, de que a gente vai ser derrotado, a estrutura daquele trabalho também está comprometida, porque a gente não está voluntariamente envolvido naquela atividade. E nesse exemplo, né, nesse caso, existe o mesmo tipo de empenho, mas com a polaridade invertida, digamos assim, com uma intenção menos nobre, se a gente puder dizer dessa forma. Para manutenção do caos, Daquela condição. né, na vida material, né? Porque é desse caos que aquele lugar se forma, né? Se mantém, né? E exerce o domínio. Eu não sei se Jane vai querer comentar, porque abriu o microfone, Não, não. mas eu acho que aqui a gente tem uma das partes fundamentais dessa mudança de perspectiva, que eu comecei falando, que eu acho que o entendimento da doutrina espírita ele nos oferece, porque a gente, quando começa esse processo de se aprofundar na doutrina espírita, de trabalhar, e alguns anos falava-se muito sobre reforma íntima, tudo era reforma íntima. Hoje a gente tem campanha grande para evangelização, para a gente estudar, para a gente mudar. Existe um processo que ele é natural, da gente começar a rejeitar a materialidade, a gente rejeitar a existência. Então, vou dar um exemplo da minha percepção, é claro. Alguns anos atrás, a Tribuna Espírita usava-se muito uma expressão de desdém, como falasse assim,
apenas esse corpo material, ou apenas esse traje, esse envoltório, ou somos apenas simples e ignorantes, como se a nossa realidade atual não fosse relevante para o nosso desenvolvimento. O que eu quero dizer? O processo de encarnações é um processo fundamental no nosso desenvolvimento. Assim como o André Luiz, o orientador, narra, a gente vive em 3 estágios diferentes, assim como a árvore. A gente vive no estágio mais desmaterializado, no estágio intermediariamente materializado e no estágio totalmente materializado. E faz muito sentido que essa coexistência ela nos torne pessoas, de certa forma, fragmentadas. Eu vou estender um pouco mais esse fio, mas eu prometo que no final a gente vai voltar e vai chegar a algum lugar. Quando a gente olha uma criança ou um adolescente, o adolescente é um exemplo especial aqui, fica muito claro esse processo de divisão, de segmentação na própria personalidade. Então, a gente tem um adolescente em casa, Deus me livre, mas todo mundo tem, ou vai ter, ou já passou. Tem um adolescente em casa, a gente vê muito claramente que aquela personalidade em casa ela é um fragmento. Quando ele sai de casa, ele vai para a escola, ali ele apresenta um outro fragmento, uma outra personalidade, um outro comportamento, às vezes mais extrovertido, às vezes mais arriscado, às vezes mais, não sei, uma outra personalidade. E aí ele vai para um outro grupo, então digamos que ele vai para a evangelização. Aquela manifestação que ele tem durante a evangelização, ela não é nem a manifestação que tem em casa e nem o que tem na escola. Já é uma terceira. Isso é muito claro na criança, no adolescente. Então, se a gente tem crianças que quando estão com a mãe, com o pai, com o responsável direto, são super manhosas, super dependentes, choram, gostam de ficar no colo, e a criança sai do colo da mãe, sai do braço da mãe, ela está independente, está correndo, cai, rola no chão, rala o joelho e continua em frente. É só ver a mãe, o pai, o responsável, já abre o berreiro, já começa a chorar. A gente vive essa realidade um pouco, só que a gente, como tem uma maturidade maior, tem o nosso córtex pré-frontal completamente formado, a gente disfarça de maneira melhor. Mas a gente segue o mesmo procedimento. A gente em casa, às vezes, é autoritário, é sério, é ríspido, é grosso, é intransigente, é tudo do nosso jeito, a nossa regra. E aí, às vezes, a gente chega no trabalho, é completamente subserviente, é submisso, atende sempre as demandas, não fala nada, fica quietinho. E às vezes a gente chega na casa espírita, aí é uma terceira pessoa completamente diferente. É solícito, é carinhoso, é atencioso, é cuidadoso. E cada uma dessas manifestações faz parte da gente, em um grau maior ou menor. Essa volta toda para dizer o seguinte: a existência material ela é fundamental para que a gente se confronte com as nossas realidades. A dificuldade que a vida material nos impõe, então a escassez, a fragilidade do corpo humano, a vulnerabilidade que a gente tem no desenvolvimento de doenças, a própria fome, a sede, o mal-estar, todo esse desconforto que a gente sente durante a nossa experiência material, ela é fundamental para o nosso processo de autoconhecimento e, portanto, de desenvolvimento espiritual. Então, a gente aprender a conviver nessas 3 dimensões que André Luiz relata, ela é fundamental para que a gente abrace o nosso processo de integralização. Então, o momento em que eu vou deixar de ser vários e passo a ser um único, em que a minha expressão dentro de casa, no trabalho, na casa espírita e perante a sociedade, ela se permanecerá a mesma. E essa volta toda, eu falei que eu prometi que eu ia amarrar. A gente não pode, uma vez que estamos dentro da doutrina espírita, dentro de um estudo espírita, negar a materialidade. A gente não pode menosprezar ou diminuir a nossa existência material. A gente não pode fugir da materialidade. A gente não pode fugir da dificuldade de estar encarnado, porque é a dificuldade de estar encarnado que vai nos oportunizar o crescimento. É a oportunidade de estar encarnado que vai me fazer retornar ao Pai. É através da expiação no momento material, no meu momento de encarnação, que vai fazer com que eu retorne, e ao retornar eu possa me curar. Porque se eu me evado dessa responsabilidade, porque se eu estou na matéria, ou abraçado com a matéria, compenetrado em vencer na matéria, ou, por outro lado,
se eu estou na matéria desesperadamente fugindo da dificuldade que a matéria me impõe, eu não estou realizando nenhuma das propostas que me foram apresentadas quando eu pedi para estar aqui. Quando a gente, no momento de lucidez, quando a gente, no momento de visão mais ampliada, a gente reconheceu e pediu mais uma oportunidade. Se a gente foge da matéria, ou se eu abraço a matéria, eu não cumpro nada daquilo que eu disse que faria, daquilo que eu me comprometi em fazer. Desta oportunidade que a gente tem e que ela não vai mais voltar, porque essa é a única. Então, é claro, se a gente não fizer agora, a gente vai ter outra oportunidade de fazer lá para frente. Mas não é a mesma oportunidade. Não é o mesmo conforto, não é a mesma facilidade, não é a mesma condição. A gente não pode, nesse momento em que a gente está, acreditar que existe a oportunidade de a gente ficar parado. Quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, ele vai nos falar sobre 3 trabalhadores que recebem, que cada um deles, ao receber um talento, ao receber uma herança, um dinheiro para cuidar, para guardar, para prestar conta depois, cada um deles tem uma atitude diferente. Um se arrisca e multiplica o dinheiro, um se arrisca, perde, mas recupera a mesma quantidade, e um com medo de arriscar, enterra esse talento no chão e espera para prestar conta depois. Aquele que multiplicou é parabenizado, aquele que manteve é alertado, e aquele que escondeu, que guardou e devolveu a mesma coisa, com medo de perder, aquele é penalizado. E aquele talento ele perde. Com medo de perder, ele enterrou e devolveu. E por isso ele perdeu. O medo que nos paralisa, que faz com que a gente nem tente, por medo de errar, por medo de perder, por medo de não acertar, por medo de ser julgado, por medo de ser criticado, por medo de ser apedrejado. Aquela oportunidade que a gente enterra, aquela oportunidade que eu decido não abraçar, não tentar, nem cogitar, aquela oportunidade eu perdi. Aquele talento que eu enterrei, aquele eu perdi. E aquele não vai voltar. Ele vai para aquele que tentou, que se arriscou e conseguiu. Que aquele que mais tem, mais se lhe terá. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mas vai ser tirado pelo Senhor? Vai ser tirado pelo Mestre, por Deus, por Jesus? Não. A gente que taca fora, que a gente não aproveita a oportunidade. Então, se a gente vive abraçado a esse mundo, como se fôssemos desse mundo, a oportunidade que a gente tem de evoluir, a gente está jogando fora. E essa oportunidade não vai voltar. Outras virão, de outro jeito, mas essa aqui não vai voltar. E a gente tem um exemplo, quando a gente vai para as novidades, das pessoas que não aproveitam as oportunidades. Que é a outra parte do capítulo. Quando ele fala sobre os ovoides. Pelo que eu consegui ver na pesquisa, é a primeira vez na obra de André Luiz que fala-se sobre os ovoides. Anteriormente, a gente teve, parece que o relato da licantropia, né, da transformação na animalização, do estudo do perispírito, né? Mas aqui, nesse momento, a gente tem o processo de ovoidização. O mentor vai até comparar, ele usa o termo segunda morte, né? Ele vai falar do momento em que o espírito, quando ele progride de mundos, né? Ele perde um perispírito para poder adquirir um outro perispírito, né? No estudo do perispírito, que a gente tem nas obras básicas, que a gente teve a oportunidade de ver lá no Coen, a gente sabe que o perispírito ele precisa ser, como instrumento semimaterial, ele precisa ser formado por parte da matéria daquele planeta que o espírito vai habitar, né? Então, aqui na Terra, muito naturalmente, o nosso perispírito, assim como esse corpo material, ele é a base de carbono, que é a nossa base, é o que a gente tem em abundância no planeta. Então, existe, com certeza, carbono, com certeza na minha cabeça, né, claro, na composição do perispírito de alguma forma. E se a gente sai daqui para poder encarnar em outro planeta que não tenha o carbono como base, aí o perispírito com base de carbono ele não serve mais.
O espírito, então, ele deixa o perispírito, essa matéria perispiritual, ela volta a integrar a matéria do planeta, né? E ele segue para outro espírito, onde ele vai formar ali um outro perispírito. E ele vai citar, no exemplo da uvoidização, a perda do perispírito, pelo processo de embotamento do próprio espírito. Então, aquele espírito que, se a gente quiser voltar na parábola dos talentos, que se enterra na areia, ele perde até o perispírito, que é o que caracterizava ele, de certa forma, como um ser humano, e se torna uma esfera, né? Se torna um ovo que passa a orbitar espíritos inferiores, que ali ficam manipulando para que ele permaneça naquela condição. E antes de abrir, pode falar. Não, você pode falar. Posso falar agora? Não, pode falar, que aí depois eu falo. Porque eu estava relendo esse capítulo hoje, estava meditando sobre essa perda do perispírito. Eu cheguei à conclusão, de acordo com minhas observações do que eu já estudei em outros livros sobre o perispírito, que, na realidade, o que André Luiz fez, estou elaborando uma ideia, não estou afirmando nada, né? O que André Luiz afirma, o que Gubbio afirma como perda do perispírito, eu entendi como o modelo organizacional do corpo físico. Então, a mudança da forma. A forma do corpo perispirítico, que é retrato plástico da física, né? Porque aquele perispírito está ainda ali naquela forma ovoide, junto com o seu espírito, porque o perispírito acompanha o espírito, né? O que ele perdeu, na verdade, foi o seu corpo modelado, não é isso? Eu acredito que sim. Quando você começou a me falar, até me veio na mente o processo de embotamento, né? Então, a gente imagina talvez aí o botão de uma flor, quando ele fecha as pétalas, ele fica... porque ele chega a comentar, André Luiz chega a comentar, que ele observou espíritos que perdeu o seu perispírito para ir para mundos superiores, né? Então, o perispírito se deporou, né? Se formar do mundo para qual ele foi, e também observou o perispírito que se encolheu para reencarnar. Então, eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que ele quis dizer com a perda do perispírito, a segunda morte, foi justamente isso, quando ele tomou a forma esférica. Então, ele perdeu a forma do modelo organizacional. Humana, né? Uhum. E se embotou num processo de culpa, de percepção de perda de oportunidade, de todo esse processo que a culpa traz. Ele se cristalizou e se embotou. Oi, Helena, eu também tive essa mesma percepção. E aí, quando ele fala que tudo vai ficar naquele espaço, como se fosse o espaço cerebral, aí a gente faz uma comparação um pouco grotesca do próprio ovo, né? Como se a gema fosse exatamente a essência das memórias que ele tem, no entanto, toda confinada, embotada, como vocês falaram, confinado dentro daquela estrutura ali que agora ele passou a se formar, porque é onde ele vai começar a transitar em lugares que aquela densidade dele permite. Muitas vezes porque eu ainda pensei isso, né, Jane? Porque a mente é a sede do espírito, por isso que ele se concentra na mente, né? E, assim, muitas vezes ele vai se transformar num parasita, porque ele não vai ter nem energia própria, ele vai estar usufruindo da energia daquele em que ele está acoplado. Vai ficar à mercê dele, né? Sim. Ele não tem a vontade, ele é só... Posso fazer um comentário aqui, breve? Breve. Sim, por exemplo, quando o Leandro traz a ideia dos fractais, isso é interessante, porque, por exemplo, eu, por exemplo, dentro da minha experiência, eu passei por diversas fases na minha vida. E, provavelmente, algumas fases eu sofri algumas influências, né, por conta
da frequência vibratória minha. Mas após passar por essas fases, por exemplo, em um determinado momento eu fumei, né? Mas hoje, se alguém chegar e voltar e falar alguma coisa assim no meu ouvido, ó, volta a fumar um cigarro, aquilo não me vai fazer nenhum tipo de efeito, porque eu já virei esse capítulo, entendeu? Aqui, então, praticamente, eu já tô livre dessas emanações, não é? E isso acontece no nosso processo evolutório, porque, tipo assim, a gente consegue até compreender como é que as pessoas chegam e estão dentro desse tipo de, ainda, dentro dessas frequências vibratórias, mas a gente também, às vezes, ah, nos falta até ferramenta para tentar resgatar a pessoa enquanto a consciência não abre, enquanto a lucidez não abre. E durante os vários processos fractais que a gente experimenta de nós mesmos, né, ou se a gente consiga viver em dimensões tridimensional, ou não é tridimensional, mas em três estágios ao mesmo tempo e tentar ter essa consciência plena, isso é muito difícil. Isso é um exercício que talvez dure, entendeu, boa parte da nossa existência. Eu acho que a existência inteira a gente tentando, entendeu, nos enxergar na plenitude do que nós realmente somos. Isso é interessante. Agora, a questão é o seguinte, é que muitas vezes dentro desse processo, ainda que eu esteja... Por isso que eu costumo dizer que o caminho da espiritualidade ele é afiado com um fio de navalha e estreito. Qualquer entendeu, desequilíbrio você cai. Por exemplo, quando você às vezes entra dentro de um processo muito focado numa determinada tipo de, por exemplo, vingança. Você às vezes é uma pessoa, entendeu, brilhante, tem uma espiritualidade, entendeu, tipo solar, mas de repente aquele sentimento te pega assim num momento de relaxo, aquilo te invade e de repente todos os teus talentos você vai enterrando, como o nosso colega o Leandro falou especificamente. No caso mesmo a gente está antecipando um pouco, né? Porque a Helena também comentou, no caso do ovoide, que vai aparecer no sétimo capítulo, você vê que há muito daquelas pessoas que sofreram a ação direta daquela pessoa que estava sofrendo o assédio dos ovoides, eles simplesmente renunciaram toda a existência, entendeu? Para ficar preso a um tipo de empreendimento que é a vingança, né? E aí ele vai se entrando dentro desse sentimento tão forte e que ele próprio ele acaba esquecendo o propósito da própria existência e a única coisa que ele consegue ver é vingança, 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 vingança. Eu acho até que quando o objeto da vingança dele acabar, o cara fica sem, tipo assim, não, sente Com um vazio certeza, absoluto. com Porque, por certeza. exemplo, eu lembro da minha mãe, quando meu pai morreu, ela abdicou a vida dela por completo. Ela falou assim: puxa vida, eu sempre tive na sombra do teu pai e agora que tem um sol na minha frente? Tem que redescobrir a sua vida. Com certeza. O processo de ovoidização, eu entendo também que ele é o processo de perda de perspectiva, de perda de uma visão ampliada. Por isso que eu entendo que o nosso processo reencarnatório ele é providencial no sentido de que a gente é forçado a sair de dentro de nós mesmos. Porque se a gente vive no mundo espiritual dentro da nossa cabeça, uma vez que a gente está encarnado, a gente precisa sair de dentro da nossa cabeça. Essa é a oportunidade que a gente tem de estar além, de ser além, de viver além daquilo que eu já vivi, ou daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já fiz, perdão. E se a gente se furta dessa oportunidade para ficar remoendo aquilo que já aconteceu, ficar pensando naquilo que já fizeram comigo, ficar sofrendo por aquilo que eu deixei de fazer, eu não aproveito a oportunidade de estar presente, de viver essa oportunidade de sair de dentro da minha cabeça, de sair de casa, de estar com o outro, de fazer algo para o outro. Por isso que a máxima é a caridade, porque a caridade é literalmente sair de si e ir ao outro. O problema da ovoidização é o problema de se furtar de ir ao outro. Emmanuel fala lá no Fonte Viva, no capítulo que a gente estuda nessa segunda-feira, sobre a clausura do eu, a prisão de estar dentro de si, só olhando para a gente, só olhando para o meu problema, para a minha dificuldade, para aquilo que me devem, para aquilo que não fizeram comigo, para aquilo que erraram comigo.
Ou para aquilo que eu Leandro, fiz pelo outro. Leandro, o engraçado é que dentro desse capítulo 7 também tem uma frase que eu acho emblemática, né? São criaturas presas, são réus da própria consciência, né? Isso é de uma profundidade tão grande. Agora, o interessante disso, que muitas vezes se espanta, muitas pessoas se espantam com a literatura espírita, mas não tem como a gente não conseguir enxergar o nosso mundo dentro disso que estão trazendo, né? Por isso que tem tanto, como dizer assim, ecos, né? E aí a leitura, para mim, às vezes é complexa por conta dos diálogos, mas também, por outro lado, é fácil de entender. É só você olhar a tua própria realidade que você enxerga aquilo que estão falando, entendeu? É o natural. Porque a gente tem uma ideia errada do que é o mundo espiritual. A gente acha que no mundo Exatamente. espiritual é o céu ou o inferno, entendeu? Mas a gente não consegue perceber que nós somos espíritos dentro de um corpo mais denso. Ah, só um detalhe, desculpa trazendo esse exemplo meio tosco, né? Por exemplo, chegou um momento na minha vida que eu trabalhava com um caminhão. E tinha um camarada que ele trabalhava comigo, que ele era baixinho, essas coisas todas, e quando ele pegava o caminhão, entrava dentro do outro veículo mais possante, o cara se tornava o Hulk, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode mudar tanta personalidade? Porque o cara está dentro de um outro veículo um pouco mais pujante, o cara se achava no direito de pegar aquelas buzinas de trem, pá, pá, e ficava muito, sei lá, virava o Hulk mesmo, entendeu? Mas o Hulk, dentro da sua transformação, ele trazia um quê ainda do Dr. Bruce, né? Mas esse cara, ele tornava o próprio Hulk sem consciência, né? Isso acontece com a gente, porque a gente perde, entendeu? Toda a nossa noção do que a gente é, na verdade. Com certeza, com certeza. E algo na sua fala que eu achei que foi super inspirado de você comentar, né? O mundo espiritual é o mundo real. A gente hoje vive uma realidade paralela. A nossa vida material não é a nossa vida real. A gente vive este momento e retorna à nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. E só para poder finalizar, eu acredito que a gente vai, nos próximos capítulos, falar mais sobre essa questão da voidização, mas acho fundamental a gente não se portar de comentar que o processo de voidização não é aquilo que fazem com a gente. Ele não fala que os ovoides são escravos de outros espíritos malignos, chifres, com capas pretas, com dentes afiados. Ele fala que o espírito ovoide é aquele que está preso dentro de si pela influência magnética de outro, mas aquela influência que a gente cede, aquela chave que a gente se tranca e entrega na mão do outro para que o outro possa manter a gente trancado. Então, se eu estou preso dentro de mim, eu tenho a chave para me libertar e seguir adiante. Nós nunca seremos vítimas de ninguém, senão de nós mesmos. Hoje eu vivo as consequências do que eu já fiz no passado, seja em outras existências e, na maioria das vezes, nessa existência atual. Eu vivo as consequências daquilo que eu fiz. Então, se eu vivo as consequências daquilo que eu fiz, se eu fui o meu algoz, eu posso ser o meu herói. Eu posso mudar a minha história. Esse é o nosso poder, aquilo que eu posso fazer pela minha existência, pela minha vida e eventualmente, aquilo que eu posso mudar e que ninguém pode fazer por mim, a minha parte, que Leandro, ninguém vai poder fazer. Leandro, tem uma frase nesse capítulo que diz que eles dizem que a vida é um patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Logo depois daquela explicação da árvore, né? E eu achei muito interessante quando a Helena começou a falar das direções na vertical e na horizontal, porque essa era uma frase que eu tinha colocado em destaque, né? Que eu achei muito interessante. E é exatamente isso que você falou também, né? Então, a vida é o patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A cada Exatamente. um Não em é à toa suas que você é a nossa mentora, né? É. É isso, gente. É isso aí. Acredito que é isso que a gente tinha para conversar na noite de hoje. E aí, se ninguém tiver mais nada a comentar, devolvo aí pro Fernando.
Eu lembrei da música que a gente cantava um tempo atrás no coral, que fala que a nossa vida será aquilo que fizermos dela. Nossa amizade será aquilo que fizermos dela, nossa vida será aquilo que fizermos dela. Muito bom. Agora, o capítulo 7, o Fábio já deu o spoiler, né? Fábio, não Perdão, pode fazer perdão. isso, Fábio. Presta atenção no negócio, Fábio. Mais alguém? Eu gostaria só de agradecer ao Leandro, que é sempre inspirador te ouvir. Leandro, obrigado. Muito obrigado. Fechando com chave de ouro o estudo desse ano aí. Eu que agradeço. Achei oportuno também, Leandro, você abrir o momento de fala, né, para a gente poder trocar ideias, né, esclarecer algumas dúvidas. Você foi muito feliz aí na tua exposição. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu acredito que esse é o momento em que a gente tem para poder trocar. Se eu chego aqui e faço uma exposição de 60 minutos, a gente não tem a oportunidade de se enriquecer, né? Várias das ideias aqui, a gente só teve durante a conversa. Se a gente não tem a oportunidade de conversar, algumas dessas nuances ficariam para trás. Eu que agradeço. E você vê que tudo isso aí, eu estava lendo, tenho lido o livro de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, né, que fala ali da força mental, né? E o Leandro estava falando aí desse aprisionamento do espírito vovoidizado, né? Em que ela diz assim, né? Que aspirações e desejos ignóbeis, né? Mágoas e ódios, ciúmes e paixão são focos emissores de energia mental de baixo teores, que cruza os espaços na direção de pessoas, né? Pessoas e de tudo aquilo que se encontra sob a alça de mira. Então, a nossa mente é o nosso próprio cadeado, né? Que aprisiona a gente. A gente gera, e a partir do momento que a gente plasma, né? E direciona ele, seja ele bom ou ruim, nós vamos encontrar alguém que nos impulsione aquilo que nós desejamos, né? Então, o André fala nesse capítulo, nós vamos ser aquilo ali que nós pensamos, que nós plasmamos. Obrigado, Lê, mais uma vez, né? Que Deus te abençoe, que você continue sempre conosco, dividindo os seus conhecimentos, né? Iremos voltar em março. Eu pedi a minha grade aqui. Helena, você está com sua grade aí para falar a data? Tá, só um instantinho. É 11 de março, porque 11. 4 de março é carnaval. Sim. Então, 11 de março nós retornaremos. Então, dá um tempo bom para a gente, de vez em quando, voltar ao livro e lendo os capítulos, rabiscando o livro com as dúvidas, para que a gente ponha aqui sempre as nossas dúvidas, para que a gente possa entrar em debate, como o Leandro fez, né? Então, que nós possamos ter um E no meu é final dia de... 6/3, tá? Desculpa, Fernando. É que eu Dia estava 4 é vendo. terça, né? Eu vi terça-feira. Seminário. Terça-feira, né? É assim mesmo, né? Porque eu coordeno os dois, então a cabeça fez assim. 6 de março. 6 de março. Vai pular a Então, aula da Jane. Voltar só dia 11. Só dia 13, então, a minha já foi dada. Aí, ó, a Fábio dando spoiler da aula de Jane, olha só. Então, que nós possamos Perdão. que nós possamos ter um final de ano abençoado, né? Que nós possamos retornar com toda a força. Vamos orar agradecendo assim, Senhor, a Ti, por esse ano em que tivemos reunidos e unidos em Teu nome, nesse grupo de estudo, para aprender um pouco mais da doutrina dos Espíritos, Senhor, sobre o prisma desse irmão que foi o repórter da vida espiritual para cada um de nós, trazendo tantas informações tão maravilhosas
para que nós possamos projetar nas nossas existências, para que tenhamos uma existência futura um pouco melhor, Senhor. Obrigado por todos aqueles colaboradores que tiveram conosco, obrigado por todo o grupo que sempre se manteve unido, estudando e trocando ideia, e que nós possamos, Senhor, chegar o outro ano com a mesma perspectiva, a mesma vontade de estudar e de aprender. Que tua paz, mestre querido, esteja sempre conosco e que nós, num peito de gratidão, possamos encerrar o nosso estudo dando graças a Deus e que assim seja, Senhor. Adeus. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, um ótimo